Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Aleluias. Muito feliz por estar aqui, agradecer desde já pelo convite, pela confiança de nos dar a oportunidade de estar ministrando a palavra. Eu sei que estar aqui é responsabilidade. Nós já sentimos aqui a presença do Senhor com os louvores. Aleluias. Vou pedir à igreja para estar de pé. Nós iremos fazer uma leitura da palavra do Senhor, que está no capítulo 12 de Mateus. Eu vou começar a partir do versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, nós vamos orar. Pai bendito e santo, nós entregamos em tuas mãos esses momentos, Senhor. Aleluia. Aonde a tua palavra será exposta, Pai. Que o Senhor, aleluia, com a mesma liberdade, Senhor, que operou na adoração, que o Senhor opere também na ministração da tua palavra. Toca em nossos corações, Senhor, como o Espírito Santo já começou a tocar, quebrando cadeias e algemas, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor, aleluia, esse momento para ti. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de operar em nossa vida, de operar em nosso meio, de operar através, Senhor, aleluia, da minha vida, Pai. A minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu ser pertence a ti, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias. Nós iremos ler Mateus capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Amém. Podeis sentar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, a palavra que o Senhor me deu está no versículo 28. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ora, nós podemos ver aqui nessa passagem que nós iremos falar um pouquinho sobre o reino de Deus, que esse é o nosso tema, o reino em nós. Aleluias. Antes, porém, eu quero falar um pouquinho sobre o início dessa passagem, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e o mudo falava e via. Glória a Deus. Eles trouxeram esse endemoniado na presença do Senhor. E esse homem era cego e mudo e saiu curado.
Porque Deus do passado é o mesmo Deus que opera hoje. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou e curou esse homem é o Deus que nós servimos e que também quer operar em nosso meio, aleluias. O homem saiu curado. E o que acontece? O verso seguinte diz assim: a multidão se admirou e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, os religiosos, aqueles que sempre estão se levantando contra os movimentos pentecostais, contra o poder do Espírito Santo, começou a questionar. Mas o homem era endemoniado e saiu curado, e saiu enxergando, e saiu vendo. Mas os religiosos sempre estão questionando e começaram a dizer, os fariseus: este não expulsa demônios senão por Belzebu. O que é que o Espírito Santo, na verdade, colocou no meu coração quando eu estava clamando ao Senhor e pedindo a palavra? E o Senhor colocou no meu coração que a igreja precisa discernir o tempo de Deus na sua vida. A igreja precisa discernir que esse é o tempo do derramar do Espírito Santo. Aleluia. Esse é o tempo dos sinais, milagres e maravilhas acontecerem em nosso meio. Então o que acontece? Jesus, porém, ele começou a falar: todo reino dividido contra si mesmo não vai subsistir. E aí é onde eu quero entrar falando um pouquinho sobre o reino de Deus. O reino de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus significa Deus predominando, interferindo no nosso tempo. O reino de Deus, ele será estabelecido quando, no milênio, quando Jesus Cristo colocar os pés no Monte das Oliveiras e trazer salvação para Israel. Mas o reino de Deus hoje, aleluia, ele já foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o reino de Deus, a glória de Deus, está sobre a igreja do Senhor, que sou eu e você, aleluias. Satanás, como ele tem feito no mundo da política, ele também tem perseguido a igreja, como foi cantado, com fake news. Quando o Espírito de Deus se manifesta em um lugar, aparecem uns incrédulos dizendo: é Deus ou foi o diabo? Começa a aparecer incrédulo de todo canto, questionando se é Deus. O reino de Deus, ele se manifesta, e ele se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, aleluias. E eu quero aqui que você, junto comigo, leia João 14, 23. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. O reino de Deus, quando João Batista estava no deserto pregando, ele chamou a multidão: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus estava chegando, e o reino de Deus era Jesus que estava nascendo no mundo. Era Jesus que entrou no mundo através do ventre de Maria. E Jesus, em Mateus 4,17, ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino. Aleluia. O reino que combate as trevas. Aleluia. Todos nós sabemos que o diabo, ele conseguiu destruir a comunhão do homem com Deus no jardim do Éden. Ele conseguiu destruir.
Nós não sabemos como, porque Adão vivia em uma comunhão muito forte com Deus. Então o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Quando nós pensamos que nós estamos fortes, que nós estamos preparados para combater ele, cuidado. Se revista de Deus. Porque ele conseguiu derrubar Adão de um lugar que Deus havia colocado ele perfeito. Adão não precisava trabalhar, não precisava se preocupar, só cuidar do jardim. E eu quero dizer para você que Deus tem colocado você em uma posição. Aleluias. Não deixe o diabo roubar essa posição que Deus tem colocado você. Jesus, ele veio para destruir, desfazer as obras do diabo. Satanás, ele estava reinando aqui, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo versículo de Gênesis diz: e a terra estava sem forma e vazia. Às vezes a gente não consegue compreender como é que Deus criou os céus e a terra, e no segundo versículo já está sem forma e vazio. Ezequiel fala de uma rebelião, e que o diabo foi lançado dos céus para a terra. Ele foi lançado de lá, mas a Bíblia diz que antes dele ser lançado, ele foi julgado e condenado. Aleluias. Ele caiu na terra e desfez essa obra. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. O Espírito Santo se move para recriar a terra. E é o Espírito Santo que recria o nosso espírito. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo conseguiu tomar da mão de Adão a posição que Deus havia dado a ele de domínio sobre a terra. Aleluias. O homem caiu. E a sua semente agora estava contaminada com o pecado. E todos nós nascemos com essa semente. Mas a Bíblia diz em Gênesis que existia a semente dos justos e a semente dos ímpios. E nós sabemos que Abel perdeu a vida por oferecer a Deus o melhor sacrifício. Porque as trevas sempre estará perseguindo os verdadeiros servos de Deus. As trevas sempre estará combatendo contra a igreja do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A manifestação do reino de Deus é diminuir, é combater Satanás e a totalidade do inferno. De que maneira? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aí em 1 Coríntios 4, versículo 20. Aleluias. Diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Aleluias. O que é que isso quer dizer? Que aonde a presença do Senhor está, o Espírito de Deus vai se manifestar com curas, com libertação, com transformação, com revelação, com milagres, porque Deus continua operando milagres ainda hoje. Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João 20, 22 diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O reino de Deus, ele se manifesta contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. Nós não iremos lutar com esse mundo querendo tomar a presidência da República, ou a política, ou o que quer que seja. O reino de Deus é um reino espiritual. Aleluia. E nós precisamos crer, porque em João 4, 24, a Bíblia diz que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O que é então o reino em nós? Jesus veio, ele fez a parte dele, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos,
Ele purificou leprosos, ele operou sinais, milagres e maravilhas. E depois Jesus, sem os discípulos entenderem, e até hoje muitos não entendem, ele precisava ir para a cruz. Ele precisava morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele precisava derramar sangue para nos resgatar da maldição eterna. Aleluia. E quando o Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou dos mortos, a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15 se cumpriu. Da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. E Jesus era a semente da mulher. E ele esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. O inimigo das nossas almas é o diabo. O inimigo que age no mundo é Satanás. Mas o reino de Deus, aleluia, o reino de Deus, que é Cristo, ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei só. Aleluia, glorifique a Deus por isso. Eu não vou deixar vocês sós. Aleluia. Enviarei o Espírito Santo, aleluias. A pessoa que estava visível e que não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, voltou para o Pai. Mas ele, antes de voltar para o Pai, ele soprou sobre o discípulo: recebei o Espírito Santo. A promessa. E depois de 10 dias, eles receberam a promessa do Pai, o Espírito Santo. Onde está o reino? O reino de Deus está dentro de mim, de você. O reino de Deus agora está em nós. Aleluia. O reino de Deus é a pessoa de Jesus habitando em mim, habitando em você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 14, 23, ele diz: se alguém me ama, guardará minha palavra. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus faz morada em você. Deus habita em você. Deus habita em nós. Não no templo feito por mão de homens, mas no templo construído por ele. Aleluias. Deus habita em você. O reino de Deus chegou. É Jesus Cristo dentro de nós, representado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Quando Deus se manifesta com poder sobre o mundo que está em crise, ele então combate o império das trevas. De que maneira ele combate o império das trevas? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus, ele é espiritual. E essa é a chave do que o Espírito Santo quer que eu fale nessa noite. Muitos crentes não crêem no poder do Espírito Santo de Deus. Muitos crentes não creem nos milagres, nos sinais, nas maravilhas que Deus opera. Muitos não creem no poder da palavra de Deus. E de que Deus, ele fala com o seu povo. Ele fala com cada um de nós. Nós precisamos, ouvir a voz do Senhor. Porque a manifestação do reino de Deus, e essa manifestação precisa acontecer, é para combater as trevas. Então, se o Espírito Santo não se manifestar em você, tem alguma coisa errada com você. Se o Espírito Santo não se manifestar na igreja, tem alguma coisa errada na igreja. Se ele não se manifestar em nosso meio, tem alguma coisa errada. Porque a manifestação do reino de Deus é para combater o mal, é para combater o diabo. Daí ele diz, aquelas pessoas que vêm para Cristo, vêm para a luz, é transportada das trevas, do domínio de Satanás para a luz, aonde Jesus, ele é Senhor.
E a manifestação do reino de Deus, quando o reino se manifesta trazendo salvação, se manifesta trazendo arrependimento ao coração do homem, porque sem arrependimento ninguém pode ver Deus. Jesus é a porta dos céus. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Há necessidade sim que a gente se arrependa todos os dias, todos os momentos que forem necessários, para que a glória do Senhor nos alcance, para que a manifestação do reino nos alcance. Aleluia! Nós precisamos nos alimentar com a palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Ele é chamado pela palavra. Quando esta palavra está dentro de mim e de você, ele diz assim: e meu Pai vai te amar. Quando a palavra que é Jesus estiver dentro de nós. Aí ele diz: viremos e faremos nele morada. Então o reino de Deus está dentro de mim e de você. Eu passei uma experiência com Deus quando eu tinha uns 18 anos, orando, clamando ao Senhor, buscando a Deus. E nesse dia eu estava precisando que Deus trouxesse uma resposta para mim. E eu disse assim: eu vou orar, mas eu não vou fechar os olhos. Eu não tenho condição de fechar os olhos. Eu vou orar com o olho aberto. Eu não vou fechar os olhos. Eu vou orar também olhando para o céu, com a janela aberta, porque eu quero ver Deus falando comigo. E eu fui orar na janela, dobrei o joelho, olhei na janela, mas não fechei os olhos. E quando eu estava ali falando com Deus, eu senti uma face juntar com a minha face. E eu ouvi uma voz falando assim para mim: eu estou dentro de você. Aleluias. Eu estou dentro de você. Porque o desespero, porque a dor, porque a angústia, eu estou dentro de você. O Deus que nós servimos está dentro de nós, dentro de você. Aleluia. Você precisa crer, aleluia, na manifestação do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não creem quando o Senhor cura, quando Deus fala, quando o Espírito Santo toma pessoas e começa a pular, a gritar, a se levantar. As pessoas ficam incrédulas. Mas vá lá, em outros lugares, ver a manifestação das trevas. E as pessoas creem. E eu vi algo assim, de alguém jogar o lençol e o demônio levantar o lençol para o ar e sair, o povo sair correndo. Porque a gente vai crer na manifestação de Satanás, das trevas, e não vai crer na manifestação do poder de Deus. Quantas pessoas de dura serviço, quantas pessoas incrédulas na casa de Deus, que fica questionando por que Deus fez isso, porque Deus usou fulano e cicrano e beltrano. Não interessa a mim, a você. Deus, Ele ama cada um de nós, Ele manifesta a quem Ele quer, a quem crê nele. Aleluias, aleluias. Deus se manifesta da maneira que Ele quer, como Ele quer. Quando Cristo fez então esse milagre, os religiosos começaram a questionar. Ele não expulsa demônios senão por Belzebu. Quantas vezes o Espírito de Deus se manifesta na igreja e muitos ficam questionando, apontando e dizendo: fulano todo errado, Deus está usando. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Deus usou uma jumenta para falar, porque não vai usar a mim e a você na manifestação do Espírito Santo, do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta em nós. O reino de Deus se manifesta através de nós. O reino de Deus é Cristo dentro de você e de mim, aleluias. Ele então começa a questionar e a dizer: não, é demônio. A religião sempre vai de encontro às coisas que são espirituais. Aí eu quero dizer para a igreja que Deus é espírito. Você não toca em Deus, eu não toco em Deus, Ele é espírito. E Ele diz que nós precisamos crer. Aleluias. Nós precisamos crer no sobrenatural.
O mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. E nós, muitas vezes, não entendemos que a manifestação do reino de Deus, o mundo espiritual é mais populoso do que esse mundo físico. Porque foi 1/3 de anjos que caíram. De milhões e de milhares com Satanás. No mundo espiritual, Deus está, o Espírito Santo está, Jesus está. Aleluias. O diabo também está. Deus abre janelas para que nós venhamos a entender o mistério da sua palavra. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual se manifesta. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Quem foi que entrou na fornalha de fogo ardente com aqueles 3 jovens corajosos que disseram que não ia se dobrar diante do Deus da Babilônia? Quem foi? O anjo do Senhor. E foi visível. Foi tão visível que Nabucodonosor se levantou do trono e foi lá próximo àquela fornalha e chamou os servos de Deus, servo do Deus vivo, sai para fora. Aleluia! Visível o reino, ele mandou um anjo. Ele não via 3, ele via 4 pessoas dentro da fornalha. A manifestação do reino. Deus não mudou hoje, ele continua operando sinais, milagres e maravilhas. Mas o diabo, ele tem roubado a fé de muitos. Ele tem trazido na vida de muitas pessoas a dureza de coração. E uma das causas é a negligência da leitura da palavra de Deus. Você não lê a Bíblia, você não sabe o que Deus está falando. Você não pode entender a linguagem dele. Que Deus é que você serve? Quando alguém questionar você, você vai dizer o quê? Eu me lembro do ano 2000 que nós estávamos no impacto de carnaval e pregando o evangelho, meia-noite até 7 da manhã. E a equipe desceu, a gente ficou espalhado. E eu comecei a falar para um homem que estava parado em um lugar. Eu comecei a falar com ele a respeito da Bíblia. E ele disse para mim, não me diga nada porque eu sei tudo da Bíblia. Eu não sou crente, mas eu sei tudo da Bíblia. Aí eu digo, que bom que o Senhor vai me entender aquilo que eu vou falar. E aí eu comecei a falar para ele a respeito de Jesus Cristo e da salvação. E que está lá escrito em Romanos, que aquele que crê que o Filho de Deus morreu e ressuscitou recebe a salvação. Se ele sabia que isso estava escrito na palavra. Se ele sabia que Cristo, ele veio trazer vida para mim e para você. Que ele veio trazer, aleluia, cura sobre nossa alma. Que ele veio nos libertar de todo o cativeiro das trevas. Porque só tem uma maneira de fugir das trevas. Viram para os braços do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira de fugir do diabo. Porque só existe 2 reinos. O reino de Deus e o império das trevas. Ele começou a dizer para mim, eu não sei onde isso está, eu não sei que essa palavra está. E eu comecei a explicar a ele no final dessa história. Ele disse que era espírita. Mas aquele dia ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque nós precisamos conhecer, aleluia, o documento que nos dá liberdade. Liberdade de viver, aleluia, eternamente com Deus. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nós precisamos saber qual é a manifestação desse reino. Porque você, crendo ou não, o Espírito de Deus se manifesta na igreja. Aleluia. Tem algumas pessoas que dizem, não gosto de fulano porque é pentecostal. Aí eu ouvi o testemunho de uma mulher que o pai dela tinha um coração endurecido. E ela estava sempre pregando o evangelho para ele. E toda vez que ela ia orar por ele, o Espírito Santo tomava ela, falava em línguas, tocava nele e ia embora. E ele sempre dizia, não ore por mim porque eu não gosto dessa manifestação.
Mas no dia que esse homem estava entre a vida e a morte na UTI, ele mandou chamar a filha. E ele pediu a ela, faça aquela oração, que quando você faz aquela oração que começa a falar em umas línguas, eu sinto a presença de Deus. E eu sinto algo diferente na minha vida. Faça uma oração por mim. E a filha disse, eu faço. Agora, antes de fazer, eu quero apresentar Jesus para o Senhor. Esse Jesus que me salvou e que me deu, aleluia, esse poder que manifesta, Ele também quer manifestar no Senhor. E aquele homem, naquele momento, abriu o coração, porque era a última oportunidade dele. E ele disse, eu vou crer. Faça essa oração por mim. E quando ela fez a oração, ele sentiu mover o poder de Deus. Porque Deus usa os nossos lábios, Ele usa o nosso corpo, Ele usa a nossa mente, mas a manifestação é do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque ou você é usado por Deus, ou você é usado pelo inimigo de Deus, o diabo. Não tem lugar neutro nesse mundo. Ou você está no reino de Deus, ou você está no império das trevas. Então o versículo que o Senhor me deu, Jesus dizendo assim, ó: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Como é que eu sei que a manifestação é do Espírito Santo e não é do diabo? Como é que eu sei? A palavra de Deus fala em João capítulo 16, sobre o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo, ele vai falar e vai lembrar tudo aquilo que o Senhor, aleluia, ele falou. E o verso 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Como é a manifestação do Espírito Santo? Quando a palavra de Deus está, quando a verdade de Deus está, a glória de Deus se manifesta. Aleluias. Quando a palavra de Deus não está, quando a pessoa não tem nenhum temor a Deus, vive do jeito que ela quer, e ela diz que aquela manifestação é do Espírito de Deus, você pode dizer, ali é o diabo. Não é de Deus. O Espírito Santo se manifesta quando a verdade está presente. Quando a pessoa realmente, ela tem esta verdade dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A outra manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva foi quando o Espírito foi derramado. O que aconteceu? Aquela multidão que estava olhando os apóstolos disse: eles estão bêbados. Estão bêbados. Tinha alguns cambaleando, tinha alguns alegres levantando a mão, outros falando coisa com coisa, sem nexo. A manifestação do Espírito Santo é desse jeito. Eles não tiveram equilíbrio e aquela multidão disse: está tudo bêbado, tudo bêbado. Mas eles não estavam bêbados, eles estavam cheios da glória, da presença do Deus vivo, aleluias. Porque eles estavam buscando a presença do Senhor. Então, queridos, quando o Espírito Santo manifestar, você e nem eu fomos colocados para julgar como juiz ninguém. Ninguém. Deus usa do jeito que Ele quer e dá a porção que Ele quer. Quando a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta, está falando do Espírito dele. Ó, cada um tem o seu Espírito, está falando do Espírito dele, não do Espírito Santo. Ninguém controla o Espírito Santo. Aleluia. Eu conheci uma pessoa que ficava questionando quando Deus usava os servos, os pequeninos. E ele diz: Deus me livre, eu não creio. Mas depois ele começou a buscar a presença de Deus.
Sabe o que o Espírito Santo fez com ele? Ele estava todo de terno branco, todo de branco. Aleluia. Em um determinado lugar, o Espírito Santo pegou ele na porta. Ele estava orando para ser batizado com o Espírito Santo, mas não queria essa manifestação. Ele estava na porta quando foi batizado. Ele veio rolando da porta até o altar. Não foi de pé, não. Foi assim, ó. Rolando. Ele rolava com um terno branco, de um lado para o outro, para apagar a língua, para Deus queimar a língua dele. Queimar a língua daqueles que se levantam contra a manifestação do poder de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele foi tomado pelo Espírito Santo e ele não pôde controlar. Quando ele voltou a si, ele estava debaixo da mesa. Aqui não fica a mesa da ceia. Ele estava debaixo da mesa e a mãe dele chamando ele. Fulano, você está bem? Fulano, você está bem? E ele, o que aconteceu? Aí ela falou, você se levantava contra mim em casa. Não queria a manifestação da glória de Deus. Olha o que Deus fez com você. Se levantou com um terno branco, todo sujo. Mas alegre da manifestação do poder de Deus, porque o Senhor curou ele. Aleluia. O Senhor curou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele diz assim, ó. Mas se a manifestação que aconteceu da cura do endemoniado foi o Espírito Santo, então foi manifesto a nós o reino de Deus. Aleluias. Deus quer manifestar o reino dele para esse mundo. Ele quer usar a mim e a você com ousadia. Ele quer usar a mim e a você com intrepidez, como a igreja primitiva pediu. Ele quer usar você e a mim. E não adianta fugir disso, porque o tempo está próximo. O tempo, aleluia, de que o Senhor vai arrebatar a igreja. E haverá um avivamento nessa última hora. E nós somos a geração do avivamento. Desse avivamento. Não tem como fugir, aleluia. Jesus Cristo, ele quer a manifestação do reino, porque ele quer curar em nosso meio. As pessoas entram na casa de Deus e saem doentes, do jeito que entrou. Elas entram oprimidas e saem oprimidas. Elas entram tristes e saem tristes. Por quê? Onde está a manifestação da glória de Deus? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, creia. Deus está aqui. Aleluia. E Ele quer tocar em você. Ele quer tocar em mim. Ele quer transformar a nossa vida, a nossa visão, a nossa mentalidade. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele é o Deus que cura hoje. Daniel estava orando. E Daniel recebeu a visita do anjo do Senhor. Daniel viu o anjo. Pô, como foi que Daniel viu esse anjo? Como foi que ele viu? Não sei, ele viu o anjo. Porque Deus, ele continua mandando o anjo ainda hoje. Aleluia! Deus continua enviando o anjo ainda hoje para livrar os seus servos, para guardar os seus servos. Aleluia! Ele continua enviando o seu anjo ainda hoje. Eu já falei aqui na pregação passada por um livramento de Deus. Eu estava em Brasília e Deus, ele me deu um livramento quando a gente estava atravessando a rua. Eu ouvi a voz do Senhor e disse assim, ó: Satanás está furioso com a sua vida, mas ele não pode tocar em você. Porque você ora o Salmo 91 e um forte anjo te acompanha. Quando eu vi Deus falar isso para mim, eu vi o livramento que Ele me deu. Na hora que eu estava passando o carro, o ônibus, e estava encostado, ele saiu de ré sem olhar a quem ele ia atropelar, a mim que estava passando. Ele saiu de vez sem olhar quem estava passando. Tinha vários pedestres. Então Deus é o Deus que dá livramento. Ele envia o anjo dele, dá livramento ainda hoje. Deus é o Deus que fala com a igreja. Ele é o Deus que fala com a igreja. Aleluias. Eu estava, há um tempo atrás, nós fizemos um trabalho na ilha.
E nesse trabalho, aleluia, não teve nenhuma salvação, nenhuma. Foi um trabalho para levar esse povo. E ali eu me prostrei para orar a Deus. Eu comecei, Senhor, nós tivemos um trabalho para chegar até aqui e nenhuma alma se rendeu. Nós pregamos o evangelho sábado à noite e domingo à tarde. Nenhuma vida. E eu estava ali clamando, falando com Deus, questionando o Senhor. E quando eu estava ali clamando, falando, eu ouvi Deus falar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus falou para mim, eu parei de orar imediatamente. Ele disse, olhe, a sua parte é lançar a semente. A minha parte é salvar, aleluias. Sou eu que salvo, sou eu que liberto, sou eu que curo, aleluias. Xarabacara, basuri, andarabacai. Aleluia. Nós não podemos nada, mas aquele que está em nós é poderoso. Aquele que está em você é poderoso. Aquele que opera através de você é poderoso. Ele usa muitas vezes na oração, ele usa muitas vezes no louvor, ele usa muitas vezes na pregação e o conselho. Em um aperto de mão, em um abraço, Deus nos usa como Ele quer. Porque o reino dele está manifesto através da minha vida e da sua vida. Aleluias. Aleluia, não impeça o poder de Deus. Não impeça o fluir do Espírito Santo na sua vida. Porque se você não deixar o Espírito Santo te usar, aleluia, você sabe que vai te usar. E tem usado a vida de muitos crentes, incrédulo, para tirar os servos da direção, para criticar. Você acha muita gente para criticar, para dizer para você que não vai dar certo. Muitas vezes não é o incrédulo, não, é o crente. Se ele não deixar o Espírito Santo usar ele, o diabo vai usar. O diabo vai usar. A escolha é minha e sua. De que lado nós estamos? Você precisa crer que o reino de Deus, aleluia, é a pessoa do Espírito Santo, representada pelo Espírito que está, a pessoa de Jesus Cristo é representada pelo Espírito Santo que está dentro de você, aleluias. E esse poder dentro de nós quer nos curar, quer nos libertar, quer nos transformar, aleluias. Eu vou pedir à igreja para se levantar. Aleluias. A palavra é clara. A palavra é clara quando diz assim: entrou um endemoniado na presença onde o Senhor estava. Ele era cego e mudo. E ele saiu curado. Porque o demônio saiu dele. Ele saiu enxergando. E ele saiu, aleluia, falando. O Senhor, aleluia, nessa noite quer que você saia daqui, tocado por Ele. Tocado por Ele. Porque a manifestação do reino de Deus está onde a igreja está, onde a palavra de Deus está. E há pessoas nessa noite que precisam de cura. Há pessoas nessa noite que precisam receber, aleluia, a libertação do Senhor, a transformação. Quantos crentes deprimidos, quantos crentes que estão sendo oprimidos por Satanás, vivendo a depressão, enquanto a Bíblia diz que o Senhor é a nossa liberdade, que o Senhor é o Deus que nos liberta, que transforma o nosso ser. Você pode ter andado todo errado, mas quando chega na presença do Senhor, Ele muda a história, aleluias, aleluias. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida como Ele mudou a minha e mudou a de tantos outros aqui. O Senhor te chama, aleluias, nessa noite, na presença do Senhor. Os demônios, eles não podem prevalecer. Há uma palavra que Satanás, ele se manifestou e ele começou a gritar no Gadareno.
Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Já vieste nos atormentar antes do tempo. A manifestação do reino de Deus atormenta Satanás. A manifestação do reino de Deus afugenta o mal. Aleluia. A igreja precisa desejar a manifestação da glória de Deus. Aleluias. Está aberto nessa noite. Se você quer receber a cura do Senhor, o toque do Senhor, aleluia, vem aqui, nós iremos orar. Se tem alguém aqui nessa noite também que não tem Cristo como Senhor e Salvador, que não tem certeza de salvação, que está desviado, que não tem esperança, eu quero dizer para você: Jesus Cristo é a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele é a esperança da glória. É a esperança de um dia eu e você ver Deus. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Se você não tem essa certeza, a certeza de salvação, louvado seja o nome do Senhor. Jesus nessa noite está de braços abertos para você. Aleluia. Quando Ele entrar, o inimigo da sua alma, ele vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite convidar, aleluia, aquelas pessoas que estão doentes, que assim como esse homem saiu da presença do Senhor curado, creia que você também sairá daqui curado para a glória de Deus.